Olá, pessoal. O Dedinho de Prosa hoje é com o Edson. Olá, Tudo bem? tudo bem? Quer falar? Se apresenta? Tudo bem te gravar? Por mim, tudo ok. Então se apresenta. O que você faz da vida, Edson? Eu sou o Edson Júnior, eu sou proprietário da RDJ Administradora de Condomínios e sou síndico profissional há mais de 10 anos. Gente, o Edson, eu conheci ele na época da Estilo Flores, né? Fiz um trabalhinho lá no teu apartamento. E hoje eu sou síndica há mais ou menos 15 anos e é ele que administra, já tem um ano que você administra mais, Vai né? fazer um ano, vai fazer um ano. Vai fazer um ano que você administra. Estou super satisfeita com a administração, Obrigado, diga-se de passagem. obrigado. E eu queria que você falasse um pouco quem que é o síndico, mas o síndico humano, que as pessoas esquecem de entender que existe um ser humano trabalhando. Como que é isso? Quem que é o Edson humano? Tá cada dia mais difícil, Lena, porque as pessoas acabam vendo a gente que nem como máquinas, entendeu? Ah, E não tem como a gente separar o ser humano, o lado emocional, dos problemas que existem dentro do prédio, né? Talvez para quem esteja de fora, enxerga só apenas o profissional, o síndico, aquele que está ali para, ele tem que dar conta, ele tem que fazer, mas o que eu vejo é que a gente acaba se envolvendo emocionalmente muito com os problemas do prédio. Então, dependendo da abordagem que a gente sofra, dependendo do tipo de cobrança, acaba sim afetando dentro da gente, o ser humano, a gente, como ser humano, a gente acaba ficando meio que muitas vezes balançado com as situações que acontecem dentro do prédio. Porque a gente não trabalha para errar, a gente sim. trabalha para que as coisas deem certo, Uhum. mas nem sempre sai de acordo com o planejado. Isso é da vida, isso serve para a dona de casa, isso serve para o dono da loja, isso serve para os grandes magazines e grandes empresas, né? A gente sabe que ninguém abre uma empresa para quebrar. Sim. Da mesma forma, ninguém entra como síndico para que dê errado. Todo mundo quer que dê certo. Mas existem as circunstâncias que a gente, que independe da nossa vontade, Tá. né? E as pessoas que estão de fora muitas vezes não enxergam que existem um ser humano por trás de tudo isso. Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu gosto demais na sua administração, né, não é porque eu estou gravando esse vídeo, você já me conhece, já falei, que é o suporte que você dá, principalmente na parte de legislação. Tá? Eu estou aprendendo muito. E assim, eu não sei se foi antes, por causa da pandemia, que eu percebo que existe hoje uma cobrança muito grande em cima de mim como síndica, né, em relação a isso das pessoas, não sei se é a internet que fez as pessoas buscarem mais, mas eu queria saber de você exatamente isso. Antes da pandemia, depois da pandemia, o que mudou em relação aos prédios, ao trabalho de síndico, de administração? Mudou tudo, mudou tudo. Durante a pandemia, eu vejo que as pessoas estavam mais espiritualizadas, mais humanizadas, tava aquela coisa assim, vamos nos ajudar para ver quem vai sobreviver. Tá, essa é a verdade. Tá. E depois da pandemia, as pessoas se vestiram de superpoderes e vieram com tudo, colocando, aflorou aquilo que elas tinham muitas vezes guardado dentro delas e que a pandemia proporcionou aflorar. Então, assim, e a internet ela ajuda muito. Só que em muitos casos a internet ela também atrapalha muito. Vou dar um exemplo. Existem momentos que a gente tem que seguir de acordo com a lei, a pessoa não conhece a lei, não detém conhecimento, e por ter se informado na internet, ela acha que aquilo é possível. Lembrando que todas as atitudes tomadas dentro de um condomínio, elas são exatamente iguais às atitudes tomadas dentro de uma empresa. Então, você não pode extrapolar o orçamento, a previsão, você tem que seguir exatamente o que está na convenção condominial, e as pessoas buscaram conhecimento através de fontes que não são tão corretas, e às vezes elas querem levar realidades que são de outros locais para dentro daquele condomínio. Tá. E não dá, você não consegue colocar São Paulo dentro de São Vicente, Sim. dentro de Santos. Cada região tem sua particularidade. Tá. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho muito mais simples, muito mais fácil trabalhar aqui na Praia Grande.
Santos já é, eu acho, muito mais complicado trabalhar. Porque a Interessante, legislação olha. da cidade é muito diferente daqui da Praia Grande. Ah. É muito mais difícil do que aqui na Praia Grande, por exemplo. Eu escuto alguns comentários, né, de pessoas, por ser uma cidade turística, o meu prédio em particular tem pouquíssimos moradores, dá o quê? Nem 20% de morador, o resto é turista. Que eles falam, não, mas no meu prédio em São Paulo eu consegui fazer isso e quer colocar isso, que eu faça isso aqui. Não dá, não dá. E não é porque a gente não quer, é porque são realidades diferentes. Cada região tem suas tradições, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Em São Paulo, locação por Airbnb é super normal. O que é isso? Airbnb é um método de locação. As pessoas, é uma plataforma de locação de imóvel. Tá. Então, assim, só que ele, por exemplo, ele configura hotelaria. E os prédios nossos aqui da região, geralmente a convenção ela proíbe essa prática de comércio dentro do prédio. Tá. Então, por exemplo, Airbnb é uma coisa que tem que ser discutida, porque esse método de locação ele está trazendo muito mais prejuízo pro prédio do que para as unidades. Vou te dar um exemplo. A gente tem visto aí que está tendo pessoas que alugam pelo Airbnb apenas para poder fazer arrastão dentro dos prédios. Porque assalto dentro de prédio aqui está acontecendo muito. E justamente porque a plataforma ela enxerga como hotelaria, como serviço de hotelaria. Então isso é uma discussão que a gente tem que ter aqui na região. Tá. E em São Paulo não tem, porque lá já é muito mais usual do que aqui. Então cada região, cada local tem sua particularidade. Exemplo, Santos não tem, pelo menos nos prédios que eu administro, turismo. Não tem. É 100% morador. Aqui já tem. Então, cada região muito tem turismo. Aqui tem muito turismo. Pô, legal, não sabia disso. Meio assustador, né, também. Me fala uma coisa. Dentro dessa tua experiência de mais de 10 anos, né, que você está nessa área, alguma história, alguma coisa assim que você possa contar? Curiosidade, tragédia? Antes da pandemia, não. Depois da pandemia, sim. Pessoas armadas em assembleia com arma de choque, disparo teaser contra morador, ameaças. Porque o que acontece? As pessoas contratam um síndico profissional quando a situação já está muito escabrosa dentro do condomínio. Porque se tiver fácil, eles mesmos resolvem os problemas. Mas quando a mão de lá de dentro já não tem mais condições de resolver, traz alguém de fora para resolver os problemas que estão ali dentro. Porque a pessoa vai ser isenta do emocional para poder resolver. Só que aí você começa a mexer nas feridas que estão abertas. Por exemplo, processos arquivados de inadimplente que não era acionado na justiça. Então, e essas pessoas enxergam o síndico como inimigo dentro do condomínio. Não todas, mas a grande maioria enxergam como inimigo dentro do prédio. Só que não é o síndico que penhora a unidade. Quem penhora a unidade é o juiz. Então, se a pessoa tem algo a reclamar, reclame com o juiz. Ou reclame a si mesmo, porque quem deixou de pagar... E quando você vai morar no condomínio, você tem que ter noção de que as despesas são rateadas. Por isso eu falo, você vai comprar um apartamento, você vê se o prédio tem elevador ou não, se tem salão de festas ou não, se está pintado ou não, se tem isso, se tem aquilo, porque não adianta depois que você comprar, você querer impor aquilo que não tem, porque você já comprou daquele jeito. Um exemplo muito simples. Recentemente uma pessoa comprou um apartamento num dos prédios que eu administro, e aí ela foi reclamar que o varal do prédio ficava na janela dela. Quando a senhora comprou, a senhora não viu que o varal está ali? 76 anos. Como que eu vou mudar a cultura? Porque tem gente que tem apartamento há 50 anos dentro do prédio. Tá. De uma hora para outra, não posso, não é assim. O prédio é um micro do Brasil, né? É um micro, né? Você tem todos os perfis de pessoas ali dentro, né? Então, as pessoas têm que aprenderem a ver o que tem e o que não tem e procurar um local que esteja mais de acordo com aquilo que elas buscam. Tá. Porque é muito difícil você entrar e querer revolucionar algo que já está estabelecido. Eu que o diga. Né? Recentemente, né, que mandaram até uma reclamação aí para a administração,
que paga condomínio caro e não tem elevador no prédio. Faz 2 meses que a mulher comprou. Quantos anos tem o prédio? O prédio, nós estamos em 2020, ele é de 74. Sem comentários. Ela deveria ter visto isso antes. Uma curiosidade, como eu já estou lá há muitos anos, eu sei mais ou menos o perfil de cada condômino, pelo menos a maioria, né, pelo menos os moradores. Então, se o fulano bate na minha porta, eu sei que ele vai reclamar da garagem, o outro vai reclamar de não sei o quê, o outro... Então, sempre tem aqueles que fazem as mesmas reclamações. Isso é corriqueiro entre os prédios, quero dizer assim, você pega um prédio que tem esses probleminha, o outro é parecido, existe essa... Todo prédio tem sempre os mesmos personagens. Exatamente. Então, assim, existe... todo prédio vai ter aquela pessoa que vai ficar olhando nas câmeras o tempo inteiro para ver quem entra, quem sai. Vai ter o prédio que a pessoa vai te ligar o tempo inteiro, vai ligar para o síndico para reportar aquilo que acontece. Vai ter sempre o inadimplente reclamão, sempre vai ter. O inadimplente que sempre faria melhor. E vai ter sempre aqueles que vão te apoiar. Então, as figuras, os personagens são sempre os mesmos, em intensidades diferentes. Existem cidades, por exemplo, eu também administro em São Vicente. Eu vejo, por exemplo, que lá em São Vicente as pessoas tendem a se ajudar mais dentro do condomínio. Olha que interessante. Em São Vicente. Por exemplo, assim, eles não costumam, por exemplo, eles sabem que tem um prédio, tem um problema, eles não denunciam a eles mesmos, porque eles sabem que qualquer denúncia, qualquer multa, o próprio morador vai pagar. Olha que bacana. Né? Em Santos, já é um pouquinho diferente. As pessoas, elas não se importam muito com... As pessoas são mais individualistas, vamos dizer assim. Então, assim, se elas tiverem que denunciar, mesmo que ela seja prejudicada, ela vai denunciar. Na Praia Grande, eu vejo que aqui tem mais problemas com relação à locação, a pessoas que vêm de São Paulo e acabam deixando uma sujeira ou outra. É mais nesse sentido. Coisinhas assim, mais corriqueiras, né? Agora, problema mesmo que a gente pega, se for problema estrutural, São Vicente. São Vicente, os prédios têm mais problemas. Se for problemas da turma do contra, você já vai para Santos. Enfim, cada região tem uma particularidade. Existe isso. E o egoísmo, então, é comum nos prédios? Da pessoa, não, eu quero porque eu quero, mas né, o que eu vejo, as pessoas não entendem que eu não posso atender um porque ele quer, mas ver qual que é a prioridade para atender a todos. Tudo é resolvido na Assembleia. Então, aquilo que foi resolvido na Assembleia, que foi decidido na Assembleia, é o que tem que ser feito, se der. Porque nem tudo que é decidido em Assembleia vai dar para ser feito, né? Mas vou dar um exemplo do elevador. Foi votado o elevador? A pessoa comprou agora o apartamento, 2 meses. Foi votado colocar o elevador? Não, não foi. O prédio tem condições de ter elevador estruturalmente, financeiramente, porque isso vai deliberar o alvará, a engenharia. Tá? Então, assim, não dá para você fazer tudo aquilo, como eu falei no começo, que você gostaria que fizesse. A gente é muito travado nas leis, a gente é muito travado com as questões das prefeituras. Então, e hoje em dia, por exemplo, até um funcionário do prédio, no final do mês a gente tem que reportar todo o serviço dele para o E-Social. Então, assim, hoje o governo ele sabe exatamente o que cada um faz dentro do prédio. Isso não tinha, né? Não. Esse E-Social foi agora de 2018, de 2019 que foi implantado mesmo. Agora tem o REINF. Então, o governo ele analisa todas as contas dos prédios. Então, todas as movimentações têm que ter nota fiscal. Porque se você tem aquela movimentação e não tem aquele informativo da nota fiscal, ele quer saber para onde foi aquele dinheiro. Então, as pessoas elas ainda têm aquela coisa assim, tipo, síndico, rouba. Isso pode ter sido muito no passado. Hoje em dia, não tem como, porque o governo está muito de olho
em todas as contas dos prédios, né? E o e-social está muito de olho naquilo que o funcionário está fazendo dentro do condomínio. Então, assim, toda a rotina dele é informada mensalmente para o governo. E agora é o seguinte, atrasou as informações, R$ 250 de multa. Não tem choro nem vela. A administração que informa Tem tudo que isso para informar o governo. isso, o RH, o patrimônio pessoal. Mas você falou uma coisa, eu peguei, eu acho que uma transição, tá? Quando eu entrei de síndico, o síndico anterior era um senhor aposentado que levantava, dava uma volta no prédio para ver. Né? Então eu teria que ser esse mesmo personagem, tá? A primeira administração que eu peguei era mais ou menos como a sua, uma administração que não é tão grande, mas que dá um suporte maravilhoso. Então eu aprendi muito com o Cury, que já faleceu, enfim. E o que ele foi me ensinando? O síndico tem horário, coisa que poucas pessoas sabem. Todas as reclamações têm que ser registradas. Então eu peguei essa transição daquele senhorzinho aposentado para hoje, como você está falando. Hoje a gente é vigiado de todas as formas. Como fazer para que as pessoas consigam entender isso? Não adianta, Lena. Não adianta. Eu torno naquela coisa. A pandemia, ela transformou todo síndico em ladrão, todo presidente ladrão, todo governador é ladrão, todo político ladrão, todo padre é pedófilo. Tá. Então, assim, criou-se, as fake news, elas foram batendo tão forte que criou isso na cabeça das pessoas. E não é. Tá. Como não, nem todo pastor é ladrão, nem todo padre é pedófilo. Tá. Aliás, 99% não é. Sim. Tem prefeito ladrão, tem prefeito que não é. Tem síndico que pode fazer coisa errada? Pode, mas hoje é muito mais difícil, porque hoje é muito mais vigiado. O REINF, então, que a gente tem que todo mês mandar, tudo que passou, entrou e saiu do prédio, a gente tem que declarar. Não tem como você sair 2 mil se você não informar para que foi aqueles 2 mil. Tá. Entendeu? Então, assim, o que fazer para as pessoas terem essa noção? Eu acho que elas deveriam passar um pouquinho na pele, porque ser síndico há 10 anos atrás era muito mais fácil. Sim, muito mais fácil. Ser síndico hoje, não só ser síndico, empresário, dono de casa, dona de casa, dona do pet shop, é muito mais complicado. Administrador é muito mais complicado. E a dificuldade não está nem no sistema em si. A dificuldade está em lidar com as pessoas, com a insatisfação humana. Entendi. Edson, amei nosso papo, tem muita coisa ainda para a gente falar, mas eu queria que você deixasse um recadinho final para quem é síndico, ou para quem pretende ser síndico, ou para quem está querendo deixar de ser síndico. Então vamos lá. Para quem quer ser síndico, pense bastante. Pensa se sua saúde vale a pena. Pensa se o seu lado emocional suporta determinadas pressões. Pensa que você vai ser alvo. Existe uma coisa que eu acredito muito que se chama egrégora. E quando muitas pessoas vibram negativamente, porque quando você não é síndico, você é uma pessoa comum. Quando você passa a ser síndico, você passa a ser conhecido, visado. Se essa egrégora vai ser boa para a tua vida ou não. Porque às vezes isso acaba fazendo muito mais mal do que a gente possa imaginar. Para você que é síndico, boa sorte. Tente fazer a coisa mais correta possível. Mas se ampare na lei. Se ampare de documentação, se ampare de papel. Se ampare de tudo que você puder. De tudo. Porque você pode fazer o trabalho 100%. Vai ter sempre alguém que vai levantar uma lebre. E dependendo de quem for essa pessoa, dependendo do nível de influência dela, você pode amanhã depois ter um processo. E mesmo que você não seja depois absolvido, a sua imagem já vai ser manchada. Sim. E é nisso que as pessoas hoje em dia estão pegando. Elas destroem a sua reputação, mas depois elas não voltam para dizer, não, ele estava certo, ele não fez errado. Tá? Verdade. E para você que está pensando em desistir, eu faria o mesmo. Eu sairia.
Porque cada pessoa tem um governo que merece. Cada Uhum. cidade tem um governo que merece. Então, se você está fazendo o seu melhor e não está sendo reconhecido, um abraço e segue teu caminho, porque só você sabe o que está dentro de você e quais são suas verdadeiras intenções. Então, se está te fazendo mal, deixa embora. Não guarda isso. Vou levar essas palavras muito a sério, tá? Edson, obrigada. Obrigado a você. Tem muito assunto. Tiver pergunta, volto aqui para a gente bater mais um papinho. Tá bom. Tá bom? Beijo.